Oi, hoje eu vou falar sobre as propriedades dos materiais. Muita gente diz que essa parte das ciências é um pouquinho mais difícil, por isso eu vou explicar passo a passo. Então, para começar tudo, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Temos as propriedades gerais da matéria, que toda a matéria tem, e as propriedades específicas que ajudam a diferenciar elas. Então vamos começar. Primeiro, eu vou falar das propriedades gerais da matéria, ou seja, que são comuns a todos os materiais. Então, primeiro, a massa. A massa é a quantidade de matéria de um corpo ou objeto. Quanto maior é um objeto, mais massa ele tem, quanto mais pesado também. E vice-versa. A inércia, ela representa a tendência de um corpo ou objeto de permanecer no estado que ela está. Ou seja, se ela está parada, ela vai permanecer parada. E se ela está em movimento, ela vai permanecer em movimento, a menos que haja alguma ação de uma força externa. Aí o volume, que o volume é o espaço que a matéria ocupa. E a impenetrabilidade, que diz que um corpo, ou um objeto não pode ficar no mesmo lugar que outro. Se não entendeu o que seria a impenetrabilidade, pensa. Vamos supor que tem uma piscina, e aí, muito cheia. E aí, quando joga algum material pesado dentro da piscina, a água ela vai começar a sair para fora, porque aquele material não vai ocupar o mesmo lugar que a água ao mesmo tempo. A divisibilidade, ainda falando das propriedades gerais, que é a propriedade que diz que o material ele pode se dividir, e sem deixar de ser aquilo que ele é. A elasticidade, um material pode reduzir ou aumentar o seu volume e depois voltar ao formato original. E a compressibilidade, que permite que a matéria ela reduza seu tamanho por meio da compressão. Uma curiosidade é que a matéria gasosa tem maior compressibilidade. E agora vamos para as propriedades específicas das matérias. A densidade, que é o resultado da divisão entre a massa de um material e seu volume. A dureza, que significa o quanto a superfície de um material é resistente contra o risco de outro. E as propriedades organolépticas, que estão relacionadas com os nossos sentidos. O nome dela é complexo, mas as organolépticas, por exemplo, seria as cores que a gente percebe por meio da visão, os cheiros que a gente percebe por meio do olfato, tudo isso é específico, porque cada material tem uma propriedade organoléptica diferente. E uma coisa que vai ajudar muito a gente a entender essas propriedades da matéria é saber os estados físicos, mas não são só 3. Existe o 4º estado físico, que só algumas... Esse estado físico é o plasma. Essa condição do plasma ocorre quando tem gases em temperatura muito alta com muita energia. Um exemplo do plasma é os gases que estão na volta do Sol. E as outras, que a gente já sabe, é o sólido, líquido e gasoso. E foi isso.